Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, como eu prometi, vamos agora criar mais algumas coisas aqui com o Render IA. E eu hoje já adicionei algumas melhorias nele, inclusive adicionei um menu de comandos e um menu guiado para a gente ter mais informações de como ele funciona. Poderíamos pedir o menu e depois algo como guiados, e aí ele vai explicar o comando e dar uma dica de como usar, beleza? Só para vocês entenderem mesmo. Isso aí vocês vão pegar com o tempo e quando você tiver dúvidas, você pode colocar lá guiado, que ele vai ajudar vocês, beleza? Mas vamos ao que interessa aqui, de fato, que eu acredito que é um dos melhores comandos e um comando que a gente vai usar mais, que é o comando de referência. Automaticamente, se você adicionar uma referência aqui, o agente já está pré-programado para fazer a varredura e entregar o prompt. Então, vamos usar aqui um exemplo. Vou aqui no nosso agente. Esse também está bem bonito, né? Vou copiar esse. E aí, então, vou jogar aqui. Nem vou mandar comando nenhum, vou jogar para ver o que ele vai identificar aí. Ele entendeu, só que aqui, ó, como vocês podem notar, em paz, ele deixou um acento errado. Então a gente vai copiar, mas a gente vai mudar aqui, beleza? Às vezes acontece, depende da referência. Aí eu venho aqui, ó, como essa palavra pode causar conflito, eu vou deixar ela em minúsculo. Sempre que uma palavra tiver chance de causar conflito, você pode deixar em minúsculo, que a chance diminui bastante de dar aquele conflito de acentuação. Então, ó, baseado naquele lá, ele nos deu esse selo, certo? A partir daí a gente tem algumas coisas, algumas coisas que poderíamos fazer. A gente poderia automaticamente aqui mudar, né, o nosso texto do selo. Eu poderia remover coisas que eu não quero. Tá vendo que aqui no nosso prompt, o nosso exemplo, ele tem três linhas de texto, três camadas, ou três linhas mesmo, digamos assim. Se eu quisesse só duas, eu removeria essa que eu não quero, ou removeria essa. Ou então eu poderia fazer isso, quer ver? Ó? Eu vou voltar lá no Whisk, e esse é o nosso prompt. Eu vou abrir ele aqui, só para vocês entenderem. Então, ó, essa é a camada de cima, eu não quero. E essa é a camada de baixo, que eu também não quero, para esse exemplo. E aí o que eu posso fazer? Eu posso duplicar a camada aqui, ó. Eu tenho duas camadas agora, e aqui eu vou colocar aqui, dia... Opa! Dia dos... Embaixo tá paz. Vamos ver o que ele vai gerar. Olha lá, ó. Ele já deu um selo totalmente diferente sem aquelas lá. E aí, a gente pode mexer aqui também, ó, na camada de suporte, que sempre a camada de suporte é a camada que está atrás do texto, perfeito? Eu estou mexendo aqui só para vocês verem, mas lá a gente vai fazer também via comandos de forma mais fácil. Então aqui, ó, ele configurou aqui algumas coisas e eu vou modelar isso daqui. Eu vou tirar aqui, ó, deixar esse futurista, que é isso que está deixando esse modelo aí, e vou colocar aqui, ó, minúsculo. Forma de coração, vamos ver o que ele vai fazer. Pessoal, não se assuste, isso aqui a gente pode fazer lá no GPT, só estou mostrando para vocês que a gente pode também editar por aqui, certo? Então vamos lá. Nós temos nosso selo aqui, e aí, ó, é o que eu falei para vocês, a gente pode editar ele aqui, ó, tá vendo? Se eu chegar, o ideal é sempre eu copiar o texto, o prompt, e mandar o que eu quero, ok? Nesse caso aqui,
eu vou tentar fazer direto. Como a gente só tá trabalhando com esse, eu vou tentar fazer direto, ó. Eu vou tentar editar a forma. Eu vou deixar aqui coração. Vou deixar coração. Vou remover isso aqui, ó. Vou deixar coração futurista. E já vou também mandar um outro comando. No caso aqui ele deu um comando alto, que ele iria colorir automaticamente. Mas eu vou mandar um comando color set. Deixa eu ver. Nosso comando nossa paleta de cor é laranja. Eu vou colocar aqui verde. Então, o que eu estou falando para ele? Ele vai pegar o nosso prompt, que tinha aquele formato lá não definido muito bem aqui, ó, e vai transformar em um formato de coração e vai mudar a paleta de cor de laranja, amarelado aqui, para verde. Então, vamos ver se ele entendeu isso mesmo. Ó. Ele vai mudar para coração e vai substituir onde houver laranja, variação de laranja por verde. Beleza? Lembrando que essa referência pegou a acentuação errada, então você não vai copiar direto. Você vai lá e vai alterar. Eu vou colar aqui e vou aqui em paz e deixar apagar e deixar minúsculo aqui, ó. Pai, o I minúsculo. E vamos ver. Então, se tudo der certo, ele vai transformar em um coração com a cor verde. Tá vendo? Olha que bonito. Bem bacana. Aí, ficou legal. Ficou bacana. Mas eu vou tirar... Vou mandar outro. Ele gerar outro. Porque aqui, ó, ficou... Ficou ruim. Tá vendo? Isso aqui já ficou melhor. Né? Ficou bem bacana. Eu vou tirar essa parte de crise selos aqui com 3D, né? Então, posso vir aqui, ó. A camada de baixo, que é essa daqui. Simplesmente apagar e pedir para ele gerar outra. Vou apagar esse texto. Esse selo. Tá vendo? Aí agora a gente já poderia adicionar outras coisas aqui. Então, tá vendo como tá ficando bem bacana? Aí agora, pessoal, vou mostrar para vocês como a gente extrair essa forma aqui, ó. Eu poderia simplesmente fazer isso daqui, ó. Vim aqui e deletar esse. Deletar as camadas de texto, ó. Deixar só a camada de suporte. Já funcionaria também. Tá vendo? Com isso eu tenho um elemento parecido com o nosso selo e sem o texto. E eu também poderia fazer o quê? Deletar esse texto de cima e nesse texto de baixo eu colocar um cifrão, por exemplo. Ele ia gerar um elemento de composição do selo para utilizar junto com o selo, tá vendo? Cifrão, porcentagem, enfim. Aí vai da criatividade de vocês. Real, enfim. Vocês já entenderam a lógica aí, né? Tá vendo? Mesma coisa. E eu também posso mudar diretamente aqui, ó. Por exemplo, esse daqui, eu venho aqui na camada de suporte, em vez de coração, forma de coração, eu poderia colocar quadrado. Tudo isso que eu faço aqui, a gente consegue fazer lá no GPT também via comando. Eu só estou mostrando que dá para fazer de várias formas. Tá vendo? Bem legal, né? Então vamos voltar lá. Nós temos esse daqui, que está com coração. E aqui, pessoal, esse deriva, símbolo, foi o que a gente fez mais ou menos, só que lá via prompt. Então dá pra gente fazer isso também. Eu vou pedir aqui, ó. Ele tá falando se eu quero derivar o símbolo. Eu quero modificar a camada de suporte aqui de coração para triângulo. Vamos ver o que ele vai conseguir gerar aí pra gente. O que aconteceu aqui? Isso. Tá perguntando se a minha intenção era mudar o coração para um triângulo. Isso mesmo.
Aqui, ó, a gente pode analisar aqui. Aqui, ó, ele mudou. E o que acontece aqui? Eu não me atentei, ele vai gerar o quê? Ele vai gerar exatamente isso daqui, ó, sem o texto. Porque a gente pediu para derivar símbolo. Quer ver, ó? Então, em vez de um coração, ele vai entregar um triângulo, no mesmo padrão do selo, tá vendo? E aí eu posso voltar aqui, ó. Tá vendo que ele tá sem a camada de texto. Então eu posso voltar. Vamos lá. Vamos voltar aqui, ó. E falar pra ele, ó. Aí ele vai retornar todas as camadas que tinha, mas no formato de triângulo. É basicamente o que a gente fez lá no prompt, lá via prompt, mas agora via comando. Vamos voltar lá. E esse pai aqui que eu não pedi para ele corrigir, ele sempre tá entregando errado. Minúsculo para dar certo. E agora eu vou mostrar um comando bem bacana também para vocês. Que é, eu vou pegar outro prompt. Vamos ver um prompt aqui. Deixa eu ver um prompt aqui bacana. Vamos pegar esse daqui. Vou copiar e vou mandar para ele. Que é... Você pode mandar o comando ou você pode mandar algo assim, ó. Que você quer mudar a cor automaticamente. Tá vendo? Ele vai mudar o de vermelho para azul, de dark vermelho para azul escuro e por aí vai. Então ele pegou aquele texto, aquele selo e está transformando o mesmo selo com outra paleta de cor. Vamos ver ele terminar aí. Terminou. Vou copiar. E vou... Opa. Vou colar aqui. Se tudo der certo, ele vai entregar um selo parecido, só que diferente. E aí, pessoal, o que a gente pode pedir para ele? Você pode pedir coisas do tipo, por exemplo. Primeiro eu vou pedir isso, pedir para ele colocar as letras em neon. Vamos ver como que ele vai entregar isso. Esse selo azul aqui não... Ou amarelo aqui talvez. Tá vendo? Ó? Ele adicionou o neon. E você pode pedir algo do tipo também. Melhore o acabamento. Então você vai modelando, vai ajustando conforme você vai criando. Mas a dica é: nunca comece do zero. Sempre busque uma referência, pegue alguma referência ou utilize as referências que estão no próprio agente, porque isso vai acelerar o seu caminho e vai também abrir possibilidades de variação do seu selo. Quer ver, ó? A gente saiu de algo assim, mudou para isso e agora já temos, ó, um novo totalmente diferenciado. E para deixar ainda mais legal, vamos escolher alguma coisa aqui, um acabamento bem interessante. Deixa eu ver aqui, ó. Esse já tá com um nível bem legal. Eu posso chegar aqui em um texto em um selo que eu já tenho e adicionar, ó, toda a parte do suporte para baixo. Vou pegar aqui o nosso selo que estamos editando, aqui, ó. A parte de suporte dele para baixo eu vou deletar e vou adicionar a nova nossa. Quer ver, ó? Pode ser que não dê certo porque um tá de uma cor e um tá de outra, mas olha lá, ó. Tá vendo? A gente mudou totalmente o suporte dele
para uma coisa mais diferenciada. Perfeito? Então, só para a gente recapitular algumas coisas. Vou copiar aqui, ó. Usem lá os selos de referência do nosso site que vai ajudar vocês bastante nisso daí. E aí eu já posso colocar aqui, ó. Roxo. Ele vai fazer a leitura e já vai aplicar automaticamente a cor roxa em vez de verde. Tá vendo? Ó? Ele vai fazer a mudança aqui, ó. Então eu vou copiar e vou colar. E aí ele aplicou onde era verde, ele deixou roxo, azulado, roxo. E aí, o que acontece aqui? Ó? O acento tá errado porque aqui, na referência, quando tem pai, ele tá puxando com o acento errado. Então você vai, deleta e coloca o minúsculo que vai dar certo, quer ver? Ó? Coloca pai minúsculo aí que dá certo. Bom, pessoal, então já deu para entender mais um pouco e também vamos fazer um outro vídeo agora com os comandos para a gente entender um pouco melhor, beleza? Qualquer dúvida a gente tá por aí, valeu!